Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro do Universo em Desencanto. Nos outros programas hoje, nessa gravação, falamos de liberdade, falamos muitas coisas. E eu gostaria de perguntar para o professor Porfírio, a crença é a liberdade que a natureza dá de cada um crer em alguma coisa. E a doutrina? Quem doutrina passa da liberdade, está tirando a liberdade do outro de crer no que ele quiser? Me dá uma explicação sobre isso, professor Porfírio. O livro Universo em Desencanto, o Racional Superior, nos esclarece que a natureza fez cada um com a sua liberdade. E cada um crê da sua forma peculiar de acreditar. Então, cada ser humano, dentro do exercício da sua liberdade, e todos são diferentes, tem a liberdade de acreditar. Então, tem a sua crença. E se levarmos isto ao pé da letra, não é exatamente isso, mas se levarmos ao pé da letra, é como que cada ser humano crer Deus de uma forma. Somos 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões de maneiras diferentes, que não tem um igual ao outro, de acreditar em Deus. E isto a natureza fez exatamente para nos preparar para chegarmos a esta conclusão. Portanto, o exercício da liberdade é uma crença. A crença é o exercício da liberdade, que a natureza nos deu também de crer. Eu acredito que seja isso. Aquela pessoa acredita que seja aquilo. Cada um crê da forma que é capaz de compreender, pela sua própria evolução e desenvolvimento natural. O abuso da liberdade está exatamente quando um ou alguns dominam a crença do outro. E aí cria-se o que se chama de doutrina. A doutrina faz com que todos creiam da mesma forma, contradizendo a natureza, a liberdade natural. Então a doutrina é contra a liberdade da natureza. Qualquer que seja a doutrina, ou cristã, ou muçulmana, ou budista, não importa, porque a doutrina faz com que os diferentes tenham que se comportar por igual. E o dom natural da liberdade da crença já foi embora. Portanto, as pessoas que vivem neste mundo e que dizem que são crentes, seguindo uma doutrina, elas não são crentes, elas são doutrinadas, sem liberdade de crença. Então nós aqui da cultura racional aprendemos no Universo em Desencanto a liberdade da crença, porque cada um crê da forma que a natureza o preparou para ser. Mas a cultura racional não é uma doutrina, porque não há que ser igual. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem com as religiões. A religião é para religar o ser humano ao seu mundo de origem. Religar é religião. A doutrina tenta colocar as crenças de uma forma igual. Doutrinar é ter comportamentos iguais. Abuso da liberdade do doutrinador. Essa é a grande questão, que as pessoas que se deixam doutrinar, tudo bem, é uma opção que elas têm, mas elas não estão no exercício da sua liberdade. Porque elas estão sendo dominadas, então. Porque o que eu entendi que você quer dizer que as pessoas dentro da doutrina estão sendo dominadas por alguém que quer liderar aquele grupo e fazer ela pensar como os outros. Exatamente. A doutrina, e não é só a doutrina religiosa, a doutrina científica também. Porque a ciência é fruto da cabeça do pensamento humano, passa pela cabeça do ser humano. Então a doutrina científica é a mesma coisa. Tirou a liberdade da descoberta. Ele só vai descobrir dentro de uma homogeneidade, de um campo de homogeneidade, que é a doutrinação. Não estamos contra as doutrinas. Nós estamos apenas mostrando que foram necessárias para a evolução e aprimoramento do ser humano, que a natureza criou todos com a liberdade da crença e de seguir isto e aquilo, tá certo? E a doutrinação é do homem que quer dominar o seu semelhante. Então ele não segue a verdadeira liberdade natural, o verdadeiro princípio divino, que é encarar o próximo como a si mesmo.
A cultura racional é que vai nos clareando isto, e que existe um verdadeiro condutor, porque a doutrina foi uma forma de conduzir o ser humano na fase do pensamento. Ela foi extremamente necessária. Imagine um bando de pessoas que não se conhecem, loucos, varridos, né? Varejões. Um devorando o outro, tinha que ter um domínio, né? Naquela época. Exatamente. Usando uma liberdade sem se conhecer. Olha, usando a liberdade sem se conhecer. Um desastre. As doutrinas mantiveram uma certa homogeneidade. Parabéns. Foi um trabalho do mundo espiritual muito importante. O mundo espiritual que veio em socorro da humanidade. Teve que transformar os iguais, os diferentes, transformar os diferentes como se fossem iguais, para lapidar, aprimorar. E todos querendo trabalhar com a igualdade, onde todos são diferentes. Então a natureza, agora sim, no verdadeiro natural, cada um vai exercer a sua liberdade natural de ser, sem crença, sem doutrina. Aí vem o conhecimento, conhecer a si mesmo. E quem conhece a si mesmo sabe o que tem que fazer. Ninguém vai dizer a você o que você tem que fazer, pois você vai fazer o que está pronto para fazer. Pois assim foi que a natureza arrumou para que todos pudessem voltar ao seu estado natural. Mas enquanto estivermos neste processo de lapidação, de aprimoramento, do se conhecer, ainda na fase espiritual, que muitos ainda estão atrasados, é necessária a doutrina. Mas a doutrina é por conta do atraso. Você quer deixar de ser um atrasado? Você quer se conhecer? Você quer conhecer o mundo? Saber quem você é? Quem eu sou? Quem é o ser humano verdadeiramente? Se conhecer? De onde veio e para onde vai? Deixe as doutrinas de lado. Siga a sua intuição, aliada à razão. É o que prevalece no terceiro milênio. Como diz bem o Dr. Carlos, isso é uma preparação filosófica. Bergson, já no século XVIII, XIX, já vinha falando isto, que a intuição deve ser aliada à razão. Não é isso? Bergson, grande nome da filosofia. Tudo isso dentro de um curso primário. A doutrina cristã, a doutrina budista, todas essas doutrinas nada mais foram do que uma preparação lapidatória de sofrimento e morte para que os diferentes se percebessem na qualidade de diferentes. E saber agora o que um diferente tem de diferente do outro, o que ele tem de igual. Aí é que vem o grande segredo, que é o terceiro milênio, a cultura racional perante Deus, perante todos. O que é que nós temos de igual, já que somos todos diferentes? O respeito e a dignidade ao próximo. Isso é o que nós temos de igual. Então a igualdade não é na formação, não é na atitude, é na ação de fazer, é na ação do respeito e da dignidade. Isto é igual para todos. Mas se não estiver ligado na energia racional, jamais compreenderá isto. Jamais, porque o pensamento e a imaginação e as doutrinas não foram feitas para acertar, foram feitas para lapidar. Por isso é que está aí sofrimento, morte, e ainda tem mais para vir para quem não quer se conhecer. Já quem quer se conhecer já está se livrando dessa estigma que a natureza colocou em todos, a estigma da igualdade, onde todos são diferentes. A igualdade não está na formação, não está, às vezes, nem no próprio tratamento em si. Cada um deve ser tratado de acordo com a sua formação, de acordo com a sua própria evolução. E é muito difícil a gente, sem se conhecer, acertar isso. As doutrinas tentaram, mas não conseguiram. Então, a igualdade está na igualdade das ações, mas todos são diferentes. Por isso, um nasce para ser uma coisa e o outro nasce para ser outra. Um é um pouquinho mais aqui, o outro é um pouquinho mais ali, e aí está toda essa diversificação. Assim como as impressões digitais dos nossos dedos. Todos nós somos diferentes. Até o nosso aparelho racional é diferente. Fantástico isso. E cada um com a liberdade que Deus deu de crer e de se conhecer também. A crença está no segundo milênio. E no terceiro milênio, o conhecimento de Deus, da vida, da eternidade. A vida espacial, como já nos referimos aqui. Então o ser humano ainda está muito atrasado, na medida que ele ainda está preso aos preconceitos das doutrinas. Está na hora de avançar mais um pouco
não estamos falando pouca coisa, não. É muito, mas é muito pouco e é muito fácil de alcançar. Sabe como? Cada um na sua casa, se desenvolvendo racionalmente, não precisa fazer nenhum milagre, não precisa fazer nenhuma convocação, não precisa fazer nenhum congresso. Basta ler o livro Universo em Desencanto e, aos pouquinhos, a energia racional mostra essas grandes verdades no interior de cada um. É a natureza trabalhando para que todos cheguem no verdadeiro lugar. Deus abençoando todos no terceiro milênio. Dr. Carlos, eu gostaria que você acrescentasse alguma coisa e dizer, dentro da cultura racional, ninguém um é melhor do que o outro e não tem domínio de nada, todo mundo tem liberdade de tudo. Você lê o seu livro na sua casa, onde você puder, entendeu? Onde tiver um sossego para você entender melhor. Então ninguém está dominando ninguém, nem doutrinando ninguém, né, o Dr. Carlos? Perfeitamente. Já no primeiro volume, o Racional Superior nos ensina que existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente de cada pessoa. O consciente é um consciente aparente, é superior ao inconsciente da pessoa. E o subconsciente é superior. Então, textualmente, ele diz que aí no mundo há superioridade entre uma pessoa e outra por conta do subconsciente estar mais desenvolvido, né? E o subconsciente, na realidade, não é nem bom nem mal. É uma gravação magnética que a pessoa, o que ela gravar, o subconsciente vai ficar reproduzindo na áurea, vai atrair para a vida da pessoa. Como Porfírio estava dizendo, né, a questão de confiar, crer, acreditar, em latim é credita, creditum, credere, né? As pessoas confundem muito isso. A Igreja Católica, na década de 80, lançou uma encíclica, Fé e Razão, e se a pessoa acredita sem o exercício do raciocínio, ela está caducando. Aí a questão da doutrinação, ficar igual todo mundo, deixa de ser racional. Nós somos um ser racional, precisamos da imunização racional para imunizar o nosso subconsciente. Por isso, a leitura do Universo em Desencanto é uma leitura reflexiva. Se usa a máquina do pensamento no início, mas depois fica em estado de não pensamento, porque é uma reflexão, e aí vai aumentando a força da mente, vai alimentando, tirando aquela fraqueza que nós falamos no outro programa, né? A fraqueza está na áurea, a fraqueza está na mente, é preciso reforçar a mente para chegar a uma imunização racional da própria áurea da pessoa. A pessoa, na fase passada, a fase do segundo milênio, era a fase que os espíritos estavam em missão junto ao ser humano, e eles se apresentavam a quem tinha evidência, usavam as informações magnéticas que estavam no quinto chakra, na parte inconsciente da pessoa, faziam ver um parente, davam algumas informações curtas e certas até da vida da própria pessoa e do parente, e a pessoa que estava vendo acreditava, mas acreditava porque dava importância, achava aquilo importante, bonito e tudo mais. Então essa acreditação é uma sugestão, e o Racional Superior fala que essa sugestão é uma sujeira no subconsciente da pessoa. A imunização racional vai limpando e a pessoa fica imune a todo esse magnetismo e fica no seu ser real e verdadeiro, racional, ligado à eternidade em vida, sabendo passado, presente e futuro, mantendo o equilíbrio perfeito e principalmente voltando para casa, voltando para o nosso lar, que é o mundo racional, definitivamente. Não nasce mais aqui nesse segundo mundo dessas energias deformadas, poluídas, fracas. Então, como vocês viram, no terceiro milênio não tem mais domínio de nada. Você vai ter sua liberdade total. Você vai ler seu livro em casa e não vai ter domínio, ninguém dizendo assim, olha, aqui é melhor do que ali, nada disso. Acabou esse tempo. Isso foi do segundo milênio, da fase do pensamento. Agora é raciocínio, a ordem é raciocinar. Então, raciocinando, você vai se encontrando com você mesmo, se conhecendo e conhecendo de onde você veio e para onde vai. Obrigado pela audiência. Tchau.